continuando a matéria, agora a gente vai recordar a fatoração para entrar em fator comum, tá? Então, fator comum seria a próxima, né, sequência do que a gente vem vendo, né, ao longo desse capítulo 1, né, do livro 3. Não esquecendo que a gente já viu o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Então, agora a gente vai recordar a fatoração. Fatoração é um processo bem simples, né? Todo número natural que é composto pode ser escrito por uma multiplicação de fatores primos, né? Então, se eu pegar o 36, aqui tem uma fatoração, mas eu fiz essa que é aquela que lembra bem que a gente faz em aula. 36, divide por 2, 18, divide por 2, 9, divide por 3, 3, divide por 3, 1. Pronto, cerramos o processo de fatoração. O que ficamos? Com dois elementos, 2. Então, ficamos com 2 ao quadrado, vezes 2 elementos, 3. Então, ficamos com 3 ao quadrado, pronto. Temos aqui, né, a fatoração do número natural 36, tá? De maneira semelhante ao que fazemos com números, também é possível fatorar alguns polinômios, tá? Enquanto fatorar um número é escrevê-lo como um produto de dois ou mais fatores, fatorar um polinômio é escrevê-lo como produto de dois ou mais polinômios. Por quê? Porque esse processo de fatoração a gente vai fazer, só que agora com expressões algébricas, tá? Então, vamos lá para o fator comum. Nós temos aqui um retângulo, tá? Dividido em 3 retângulos, um amarelo, um verde e um rosa. E aqui estão as medidas dos lados. Calcule a área de cada retângulo, tá? O amarelo vai ser 3 vezes 5, que é 15 centímetros ao quadrado. O verde vai ser 3 vezes 2, que é 6 centímetros ao quadrado. O retângulo rosa vai ser 3 vezes 4, que é 12 centímetros ao quadrado. E se a gente quiser saber a medida do maior, como é que a gente pode fazer 3 vezes 11, que é a soma dos 5 mais 2 mais 4, tá? Que vai 3 vezes 11, que dá 33. Ou a gente pode somar os 3, as áreas dos 3 retângulos. Por exemplo, outra estratégia, somar as áreas dos 3 retângulos. Por exemplo, eu fiz aqui, ó, 3 vezes 5, mais 3 vezes 2, mais 3 vezes 4. Que vai dar 15 mais 6 mais 12, que dá os mesmos 33, que é a área do retângulo maior. Por que a gente fez assim? Para mostrar que existe um fator comum nas 3 somas aqui, tá? Observe que o número 3 aparece em todas as parcelas da primeira expressão, tá? Assim, dizemos que ele é um fator comum, tá? O 3 é um fator comum. Usando essa ideia, podemos resolver estes cálculos de outra maneira. Por exemplo, a gente tem fator comum, que é o 3. Essa é uma expressão que ainda não foi fatorada. Então, esse fator comum, a gente diz que vai colocar o fator comum em evidência, tá? Essa palavra é muito utilizada na matemática, colocar em evidência. Então, vocês vão utilizar isso inúmeras vezes, em vários cálculos que vocês vão ver ao longo dos anos, tá? Escolares de vocês. Então, colocar em evidência é isso, é colocar um fator que é em comum em todas as partes, ou seja, todas as parcelas de uma soma, por exemplo. Aqui, de uma expressão não fatorada. Quando eu coloco o 3 em evidência, o que sobrou? O 5, 2 e o 4. Então, esses valores ficam entre parênteses dentro, tá? E o número que é comum, fator comum, fica fora. Essa já é uma expressão fatorada, ó. Que se a gente for resolver aqui, ó, vai dar 11, 3 vezes 11, 33. Então, essa forma de apresentar dá o mesmo resultado dessa, a diferença é escrita, que essa aqui, o fator comum, está em evidência, tá? Isso é na página 11. Agora, se a gente for para a página 12... lá em cima, continuando, tá? Ainda temos mais um pouquinho para ver da matéria.
a gente tem 3 retângulos, só que agora é a mesma coisa do outro, só que agora chamamos de A, B, C e D para ficar de forma genérica. Vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter A vezes B, A vezes C, A vezes D, só que o meu A vai ser o quê? O meu fator comum que vai ficar em evidência. E o que que vai sobrar? O B, o C e o D, tá? Com isso, a gente pode concluir algo. O que que a gente pode concluir? Que na expressão destacamos o fator comum a todas as parcelas, colocando-o na frente, ó, multiplicando a expressão restante. Quando isso acontece, dizemos que colocamos o fator comum em evidência, tá? Então, a expressão fatorada, que é essa aqui, representa a área do retângulo maior, formada pela junção dos 3 retângulos menores. Então, aqui, ó, se eu pegar agora o meu fator comum e for multiplicar, ou seja, fazer a distributiva, eu vou observar que eu volto lá para minha expressão não fatorada, certo? Então, dizemos que A, que multiplica B mais C mais D, é uma forma fatorada do polinômio AB mais AC mais AD, tá? E essa forma fatorada, como é que ela funciona? Colocando um fator comum em evidência, tá? Normalmente eu não pego a matemática em detalhes, mas hoje eu vou pegar. Vocês têm que ter conhecimento, porque isso aqui é bem importante, tá? Como que a gente vai fatorar aqui, por exemplo? Ó, a gente vai usar aquela mesma ideia que aprendemos, só que para uma expressão. 5xy mais 5x quadrado. O que que eu tenho em comum? Eu tenho em comum 5 nos dois e tenho em comum x. Só que esse é só x na 1 e esse é x na 2. Então, o que que acontece? Acontece que eu tenho que achar o que é comum nos dois. Não é x quadrado que é comum nos dois, é x. E ainda sobra um x aqui. Então, nesse aqui eu vou escrever 5x, porque eu quero que ele seja o meu fator comum, vezes y. Ó, para mim visualizar o que que eu tenho aqui. E aqui eu vou escrever a mesma coisa, ó, 5x e x, porque eu abri o x quadrado em 2x, ó. Para poder ficar com 1, para poder ficar que nem esse aqui, os dois ficarem fatores comuns, tá? Então, copiei aqui a expressão e agora a gente vai escrever o que a gente colocou aqui na expressão, ó. 5x vezes y mais 5x vezes x, certo? Agora, os 5x é fator comum, então, eu vou colocar em evidência 5x. O que que sobrou? Y mais x. Então, ficou o fator comum em evidência e o resto ficou dentro dos parênteses, tá? Se a gente for resolver, dá para tirar tipo a prova real, ó. Agora, eu pego essa expressão e faço a distributiva, ó. A gente vai voltar exatamente para a expressão original, tá? Agora, outro exemplo. Como podemos fatorar? Esse aqui é maior, ó. 14x ao cubo vezes y menos 35x quadrado vezes y menos 7 vezes x vezes y ao cubo, tá? A gente vai fazer muito parecido, igual, né? Só que com outros valores. Então, primeiro eu vou olhar a parte numérica. Eu tenho 14, 35 e 7. Qual é o menor número? 7. Eu consigo dividir esses dois próximos números por 7? Consigo. 35 tem lá na tabuada, né? Do 7, um valor lá com 35, que dá 35 e 14 também. Então, o que que a gente vai fazer? Olhando aqui, ó. Página 13. Vocês vão pegar o 14 e vão reescrever, tá? O fator... Precisa fazer tudo isso aqui exatamente como tá aqui? Não. Vou mostrar pra vocês como eu faria. Mas também vou mostrar como o livro fez, tá? O livro tá me esmiuçando para vocês entenderem melhor, mas dá para fazer de uma forma mais rápida. O 14 pode ser escrito como produto de 7 vezes 2, só que eu só quero 7, tá? Então, fiquei com 7xy. Por quê? Porque aqui tá o cubo, aqui tá o quadrado e aqui tá o 1. Eu sempre tenho que pegar o menor expoente. Se o menor expoente é 1, então eu vou ter que colocar lá no meu fator comum só o x na 1. O que sobrou, eu boto para cá, x quadrado, tá? E o y tem nos 3, então eu vou botar o y aqui. Aqui, ó, 35. Vou botar o 7 aqui, o 5 aqui, aqui eu vou botar um x, então o outro vai para lá, e o y para cá. E aqui o 7, o x, como o y tá ao cubo, eu vou botar um y para cá e o y quadrado para cá.
Na hora de colocar em evidência, ó, eu vou botar 7xy. E o que sobrou aqui dentro, ó, 2x² menos, vai carregando os sinais que estão aqui, 5x menos y², tá? Mas o que a gente pode fazer, que eu costumo fazer? Eu vou virar um pouquinho aqui, porque eu sou canhota, tá? Eu penso assim, ó. Eu tenho 3 números, qual é o menor? É 7. O 14 é divisível por 7? É. O 35 é divisível por 7? É. Então, eu já boto direto o 7. X. Qual é o menor expoente de x? Esse, é só x na 1. Então, eu vou colocar o menor aqui. Y. Qual é o menor expoente? 1. Aí, eu divido. Por exemplo, 14x² vezes y dividido por 7xy. Quanto é 14 divididos por 7? 2. X² divididos por x, x². E y divididos por y, 1, né? Corta, simplifica. Menos, agora eu faço 35 divididos por 7, 5. X² divididos por x, x. Y divididos por y, simplificou. Menos 7 divididos por 7, simplificou. X divididos por x, simplificou. Y² divididos por y, y². Ó, fica a mesma coisa. E se quiser conferir, multiplica assim, ó, tá? A distributiva que vocês conseguem verificar. Eu faço direto, mas vocês podem fazer um passo a passo como livro também, porque, né, não estão acostumados. Então, é uma escolha de cada um, tá? Quando eu falo dividir, é dividir mesmo, ó. Eu vou fazer um para vocês verem como caiu aqui, ó. Eu botei dividir, então, eu peguei 14x² de y e dividi por 7xy. Olha o que aconteceu. 14 divididos por 7 deu 2. Aqui, ó. Quando tá dividindo, diminui. 3 menos 1, 2. Então, ficou x². E esse aqui cortou, ó. Viu? Foi isso que eu fiz. Aqui tem mais um exemplo, né? Onde foi colocado um y em evidência. Então, sobrou 5y e y em evidência. Aqui sobrou mais 1. Aqui colocou y em evidência, sobrou y menos 1. Cortou o y, ficou 5y mais 1 e y menos 1, certo? Então, tem várias formas de simplificar, mas é importante vocês olharem todas. Essa aqui é bem comum, tá? Às vezes, vocês acham que quando simplifica, fica 0. Não fica, fica 1, tá? Aqui também ficou 1, só que 1 vezes y vezes... Ó, aqui também fica 1, só que vezes esses valores vai ficar o próprio valor, tá? Agora, a gente vai ter vários exercícios, mas um deles é aqui, ó, fatório polinômio indicado. Então, vamos fazer aqui, ó, esse bem simplesinho. Qual é o fator comum? 5. Então, vocês vão botar o 5 em evidência. 5A divididos por 5 sobra A, menos 5B divididos por 5 sobra B. Pronto, ó. Fatoraram, né? Agora aqui, 12 e 4, qual é o menor? 4. Então, vocês vão botar o 4 em evidência. Daí, vocês vão dividir 12 divididos por 4, 3. X divididos por 4 vai ficar o próprio x. Mais 4 divididos por 4 vai dar 1, y vai sobrar só y, ó. E assim vocês vão fazendo, depois vocês multipliquem para ver se ficou certinho, tá? E aqui nós temos 3, vocês vão ter que ir pensando, né, fazendo para ver como é que é cada questão, tá, pessoal? É isso então, até a próxima aula.